Amém? Glória a Deus por esse tempo. Agora vamos à palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero fazer uma oração com os irmãos. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Graças te damos, Jesus, por tudo, Senhor, que já vivemos aqui, Senhor, pelo tempo, Senhor, de oração, de louvor, Deus, pelos, Senhor, as ofertas, Senhor, que foram depositadas, Senhor, diante de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, continua conosco, Senhor, agora, Senhor, nós estamos no momento da palavra, da exposição dela, Senhor. Te peço, Senhor, graça, Senhor, me ajude, Senhor, me conduza, Espírito Santo, para derramar aquilo que o Senhor colocou, Senhor, diante de nós, Senhor, que a Tua palavra fale, Senhor, nos nossos corações poderosamente, Senhor. Usa-nos, Senhor, nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, age em nós, Senhor, nessa hora que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um pouquinho aqui resfriado. O final do culto passado estava ali meio rouco, mas obrigado, Tarcísio, aí pela aguinha. Mas vamos avançando e a gente vai caminhando e vai procurando melhorar. E o Senhor vai sendo bom conosco, amém? Abra suas Bíblias em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Atos 17, versículos 10 e 11. Amém? Atos ali depois dos Evangelhos. Todos acharam? Amém? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Amém? Então, título da minha mensagem, eu já vou direto para o título. Um bereano de verdade. Um bereano de verdade, esse é o título da minha mensagem. E a bereana, né, é o nome dado pelo pastor Walter Brunelli, dado à nossa igreja. E o bereana é o amor pela palavra só? É você vir nos cultos aqui? É você estar num período de estudo? A gente vai ter um estudo online com o nosso pastor mestre em estudo da palavra. É só isso daí? Será? Vir para os cultos? Receber ali a aula online do bereana, né, o estudo bíblico e voltar para casa? Não, quero mostrar para os irmãos que tem muito mais assim, para nós, como característica de um bereano de verdade, né? Eu fiz ali uma seleção do versículo 11 aqui, quero trazer para os irmãos, e antes de eu trazer aqui, eu quero apresentar o contexto que está escrito ali no livro de Atos. Livro de Atos que foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, também, né, o Evangelho de Lucas, o médico gentil, o médico que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias, no seu dia a dia. E Atos cobre o início ali dos período de 30 anos do início da igreja. Lá está também, Lucas escreve, né, representando os dias que Jesus ficou na terra com os apóstolos, após morrer e ressuscitar. Ele passou um período com os apóstolos, né, com aqueles que andaram com Jesus. E aí Jesus sobe, tem a ascensão do Senhor Jesus aos céus. E Atos vai cobrir também o dia de Pentecostes, que Jesus orientou a todos: fiquem aí esperando, porque eu enviarei o Consolador. Isso está registrado lá também em Atos, no capítulo 2. No dia de Pentecostes, o Espírito desceu como, né, chama de fogo, e todos ali foram cheios do Espírito Santo. Atos também vai dizer sobre a conversão de Paulo. Ali no capítulo 8 ou 9, se eu não me engano, a conversão de Paulo. Paulo perseguia a igreja ferozmente, matava os cristãos. Paulo se converte e é poderosamente usado pelo Senhor. O apóstolo Paulo, então, ali no capítulo 15, a partir do versículo 35, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo vai percorrendo as cidades ali, a partir da ilha de Chipre, mais ao sul aqui, onde é hoje em dia ali a região da Europa. Ele vai
prosseguindo, levando a palavra, agora não mais perseguindo, mas levando a palavra do Senhor às cidades. E aí vem a segunda viagem de Paulo, a segunda viagem que começa ali a partir do capítulo, se eu não me engano, 16, se não me falha a memória, a partir do 16, ele começa a segunda viagem missionária dele, e traz consigo Silas e Timóteo também. E aí eles estavam indo por um caminho, indo para uma direção, e eles iriam passar nas igrejas que eles fundaram na primeira viagem deles. E eles começaram aí, foram nas primeiras cidades que eles fundaram as igrejas, mas quando chegou na segunda viagem, num determinado momento, o Espírito Santo direcionou Paulo. Falou, Paulo, vá para a Macedônia. E aí ele vai para um certo local, e nesse local ele tem uma visão. E a visão para ele nos ajude. Né? A região da Macedônia, aparece para ele uma pessoa como visão. Ele tem uma visão e indica eles para irem, né, para outro sentido. A Macedônia, Paulo não havia passado ainda. Então a Macedônia tem Filipos, tem as cidades aqui mencionadas também, Anfípolis, Neápolis, Filipos, e eles chegam em Tessalônica, no capítulo 17, eles chegam em Tessalônica, e Paulo e Silas ali, como de costume, eles iam às sinagogas, para levar a palavra do Senhor, para levar o evangelho, as boas novas, e eles conseguem ali mostrar que o Messias veio, ele precisava sofrer, ressuscitar, a mensagem deles dá certo até certo ponto, mas tem pessoas ali infiltradas, judeus muito fortes, que falaram, não, opa, isso que eles estão dizendo aí não dá, nós já temos o nosso rei aqui, eles estão falando que o rei Jesus veio, como é que negócio é esse? Aí eles chamam desordeiros, homens maus da região de Tessalônica, para poder atrapalhar os planos de Paulo e dos irmãos que estavam juntos, na mensagem que estava sendo levada por eles. Então, os irmãos de Tessalônica vêm com aquela confusão para cima deles. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Saem já daqui, vocês estão anunciando um rei. Que rei é esse? Eles estavam anunciando Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o poder das trevas. Então eles estavam levando a mensagem de salvação, mas os de Tessalônica, junto com alguns judeus, levaram alguns irmãos para as autoridades. E tem um irmão que levou aqui Paulo, que acolheu Paulo e Silas, o nome dele é Jasão. Ele é levado por esses judeus, homens e alguns homens de Tessalônica, até as autoridades. Eles são presos ali, só que eles pagam uma fiança para poderem serem soltos. Então, eles saem desse período de aprisionamento, né, pagando a fiança. Esse irmão aqui chamado Jasão, ali nos versículos, os primeiros versículos do capítulo 17. E as autoridades estavam muito fortes, querendo pegar Paulo e Silas e os irmãos que estavam com ele. Eles fazem o quê? Fogem de Tessalônica. Os irmãos falam, opa, tem uma cidade aqui embaixo, aqui, Bereia. Vamos enviar os irmãos para lá. Vamos enviar esses irmãos para que eles fujam dessa confusão, dessa desordem, dessa baderna. E eles vão parar aqui em Bereia, como nós lemos aqui no versículo 10. Então, nesse contraste com os de Tessalônica e os cidadãos de Bereia, né, eles tiveram um comportamento diferente. Os bereanos tiveram um comportamento diferente dos de Tessalônica. Então eu quero destacar com os irmãos aqui 3 aspectos que provam que somos bereanos de verdade, que mostra que somos pessoas que carregam uma característica forte do bereano. O primeiro aspecto que prova que sou bereano ou não é ser receptivo. Como que é isso? Versículo 11, a parte A. Outras versões têm nobre ou educado, mas diz assim, ouviam, recebiam a mensagem. Versículo 11, isso, a parte A. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem. Eles ouviram a mensagem. Eles tiveram calma, paciência para ouvir os irmãos de Bereia. A Bíblia diz também para nós que muito melhor é ouvir do que o falar. Gálatas 5:22 diz que a paciência é um fruto do Espírito. A paciência é algo que o Espírito Santo carrega e que nós que temos o Espírito Santo temos que carregar.
Nós temos que mais ouvir do que falar, meus irmãos. Nós temos que estar atentos àquilo que é chegado aos nossos ouvidos. Em Provérbios 10, 19, vai dizer também que quanto mais você fala, mais perto de pecar. Se você é sábio, controle sua língua. Então, nós temos que ouvir primeiro, antes de sair tomando decisões, falando. E muitas vezes nós fazemos assim. Nós queremos falar ao invés de filtrar, receber, e isso passa pela palavra. Os irmãos estavam ali de Bereia para ouvir com paciência a palavra do Senhor, para receber, e aqui com paciência. Outra coisa que nós podemos entender nesse aspecto receptivo, nesse aspecto nobre que os bereanos tinham, né, de bom grado, de boa educação, é que nós podemos preparar o nosso coração para a mensagem, conforme Jesus nos deixou. Está ali em Lucas capítulo 8, versículo 11 e 5. Lucas capítulo 8, versículos 11 ao 15, né? Que Jesus vai explicar a parábola do semeador. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e que, porque são fiéis, produzem frutos. Então, a característica de um bereano é ser receptivo pela palavra, guardar o coração naquilo que é ensinado. E você sendo fiel àquilo que você está aprendendo de bom no seu coração, que é a palavra de Deus, você vai dar frutos a partir daí. É assim que funciona a vida de um bereano, de um nobre bereano, outras traduções, né? Mas esse primeiro aspecto eu quero reforçar com os irmãos, é ser receptivo. Seja receptivo a ouvir, a receber a palavra do Senhor para você. E tenha receptividade, a boa receptividade fizeram com que os irmãos ficassem um tempo com eles lá em Atos 17, vamos voltar para o texto, Atos 17, 14. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. O que aconteceu? Os irmãos de Tessalônica ficaram sabendo que eles foram para Bereia, e aí os irmãos estavam recebendo a palavra do Senhor, recebendo com bom grado a palavra de Deus. Só que eles falaram, não, nós vamos lá para atrapalhar isso daí, só que Paulo vai. Paulo, inclusive, está indo para Atenas para pregar ali numa cidade idólatra, numa cidade muito resistente à palavra. Ele encontra um altar ali ao Deus desconhecido e faz um discurso para aqueles irmãos. Mas Silas e Timóteo ficam lá. A receptividade abre portas, faz conexões. Os irmãos ficaram, né? Os Silas e Timóteo ficaram. Por algum motivo eles não foram. Paulo tinha algo para fazer lá na cidade de Atenas, como fez, como está registrado aqui, mas Silas e Timóteo ficaram. Por que eles ficaram? Porque os bereanos os receberam bem, os receberam com boa receptividade, com boa educação. E hoje em dia, né, meus irmãos, está faltando isso, uma boa educação, está faltando uma boa conduta, um bom você ser receptivo ao falar, ouvir, esperar, e o momento certo de falar com sabedoria, é o que nós vemos aqui. Eu estava passeando outro dia no centro aqui da cidade de Cotia, e eu estava aqui para passar do farol, tinha uma mulher um pouco mais adiante, com uma criança, e essa pessoa não esperou o farol ficar verde para ela e foi. Estava verde para os carros, aí o carro passou aqui com uma mulher, e aí quase pegou ela e ela buzinou, essa mulher buzinou, para a mulher que estava passando com o garoto. E no que ela passou e buzinou e xingou, né, a pessoa que passou também parou, xingou ela,
e ficaram as duas assim em voz alta, sabe, nessa condição assim. Então, o bereano, ele é educado, bereano, ele conhece o momento certo de falar, ele tem paciência para passar o farol, tá entendendo, meus irmãos? Ele tem calma, ele espera, e é assim que nós temos que levar o bom testemunho para os nossos irmãos, para as pessoas que estão do nosso lado. Ser receptivos, ser nobres no trato um com o outro, saber ouvir, né, e saber falar com sabedoria no momento certo. Porque Tiago também vai dizer, porque a gente tem que frear a nossa língua. Muitas vezes a gente sai falando, a gente sai apontando, não ouve direito a palavra do Senhor, não recebe bem a palavra e já vai. Não, vamos ter calma, vamos ser receptivos. E esse é o primeiro aspecto, amém? Segundo aspecto que eu quero trazer aqui para os irmãos, o aspecto de quem é considerado um bereano, que prova que eu sou bereano, é ser interessado. Ser interessado no versículo 11, parte B. Com muito interesse, outras versões vão trazer com avidez, com prontidão, né, que é outro significado, mas a raiz da palavra ali é avidez, né, é a prontidão mesmo, ou seja, eles receberam, eles estavam interessados em ouvir aquilo que estava sendo pregado. Quando nós vemos para o culto aqui, a gente tem que trazer no nosso coração um interesse. O texto do versículo 10, aqui do texto que nós lemos, né, eles estavam na sinagoga e os irmãos de Beré estavam presentes na sinagoga, só que ali no versículo 17, no versículo 3, no 2. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas. Ou seja, Paulo começou em Tessalônica e ele usava os sábados para poder falar com as pessoas. Aqui não, aqui nós vemos que os irmãos estavam lá para receber a palavra do Senhor. Nós vamos ver adiante que eles perseveravam, eles estavam interessados em ouvir o que a palavra dizia. Então nós temos que ter interesse em estar nos cultos, nós temos que ter interesse em estar nas atividades que o Senhor propõe para nós, na oração, na vigília. Nós temos que estar com um coração ávido em receber. Senhor, o que o Senhor vai falar hoje? O que o Senhor vai falar hoje no nosso coração, no culto de quinta? O que o Senhor vai falar hoje no culto de domingo? O que o Senhor tem para nós no culto de mulheres? E assim vai. Colossenses 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Nosso interesse tem que estar nas coisas do Senhor. Nossa a prioridade, nossa avidez, nosso interesse tem que estar na casa do Senhor, estar nos cultos, estar ativo, orando mais e mais, buscando a face do Senhor, buscando na vigília que tem aqui para fazer, na quinta-feira. Hoje nós estamos aqui num bom número, glória a Deus por isso. Então, o ser bereano, o segundo aspecto é ser interessado pela palavra, ser interessado em estar nos cultos, ser interessado em cada vez mais ser canal de bênção na sua vida, e ser aqui dentro, mas lá fora também. Nós temos que ter esse interesse nos nossos corações, assim como os bereanos tiveram. Eles receberam a palavra com boa receptividade, e eles eram interessados no que a palavra dizia. Isso produz em nós, conforme o versículo 3 aqui, que a gente tem, o versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, nosso interesse tem que estar nas coisas do céu, nas coisas do Senhor. Buscai ao Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque ao Senhor, que Ele estará cuidando de todas as suas outras coisas. Busque interesse ao Senhor, coração grato, coração ansioso, assim, não, eu quero estar no culto lá, o que vai ter hoje? Eu quero glorificar, eu quero exaltar o nome do Senhor, eu quero receber também o direcionamento dEle, a palavra que Ele tem para os nossos corações. Amém? E nós vamos indo para o terceiro aspecto que eu quero destacar com os irmãos, que prova que eu sou um bereano, é ser um examinador da palavra. Aqui é um ponto que eu gosto muito. Os outros são importantes, mas esse também é um ponto chave. Deus nos chama para sermos examinadores da palavra. Outras traduções, estudiosos.
no versículo 11, a parte C, aqui do versículo. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Temos que ser examinadores da palavra. O terceiro aspecto aqui, pessoas estudiosas da palavra. O versículo, aqui está o ponto, eu me precipitei aqui. O versículo 2 diz, do capítulo 17, diz que Paulo usou os sábados para falar com os irmãos de Tessalônica. Mas aqui os irmãos todos os dias estudavam e examinavam. Eles estavam ali para receber na sinagoga, mas o texto diz, todos os dias. Ou outras traduções, a cada dia. Muitas vezes, nós não temos culto toda semana aqui. Nós temos o culto de quinta, o culto de domingo, às vezes o culto de sábado. Mas tem essa oportunidade no que você tiver no seu culto, no culto aqui, meu irmão. Pega, está com uma dúvida, está com algum questionamento, examine a palavra de Deus, anota, vai fazer um devocional em casa, tira. Porque muitas vezes nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, nós podemos cometer um erro, podemos cometer uma falha. A gente ora, busca para que isso não aconteça, mas o bereano é aquele que examina. Aqui eles mostraram aquele que estuda, né? Examinar, estudar, para ver se Paulo estava trazendo era verdade para os corações dele. Quando a gente entende isso, a gente crê da maneira certa. Tem um livro que eu estou para ler, mas o crer é também pensar. Muitas vezes a gente só crê, mas Deus quer que a gente também use o raciocínio. O culto é pensado, as nossas atitudes são pensadas, nossa maneira de viver. Claro que nós temos que mover muitas vezes em fé, em acreditar naquilo que mais os bereanos examinavam. Eles estavam com o coração ávido, eles estavam recebendo a palavra com interesse, e eles examinavam, estudavam a palavra. O que o Senhor está falando para nós hoje? Vamos mais fundo no estudo da palavra. Se você já está lendo a sua Bíblia, fazendo um devocional, fazendo uma leitura diária, glória a Deus, não pare. Você que não começou, comece e continue, persevere. Mas que você que já está num estágio assim da leitura, está fazendo bem, examine as Escrituras, estude as Escrituras. Você vai num nível mais profundo com o Senhor, de entendimento da palavra, de entendimento daquilo que Ele pode fazer, realizar na sua vida. Ele vai diretar seu caminho, vai fazer você bem sucedido. Quero trazer o Salmo de número 1, os versículos 1 e 2. Salmo de número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Josué capítulo 1, versículo 8, para fechar esse ponto. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus diz para Josué. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude nesse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Vocês sabem que as coisas deram certo para Josué. Nós já pregamos aqui, o pastor já trouxe. Mas o que Deus deixa para ele? Estude esse livro dia e noite. Aqui fala a lei era o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Está faltando um? Está faltando um. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, qual? Números. Então, 5 primeiros livros da Bíblia era a lei. E o Senhor fala para Josué: medite, estude nesse livro de dia e de noite, e todos os seus planos serão sucedidos. Nós vemos com Josué que tudo que ele fazia, que ele consultava, as batalhas que ele entrava, ele saía vencedor, conquistava algo com o Senhor. Está na palavra para termos o nosso caminho bem sucedido, os nossos planos darem certo, está em examinarmos as Escrituras, em estudarmos ela. Vá mais fundo com o Senhor no estudo das Escrituras, meus irmãos. Está com vontade de fazer o ID? Vai fazer o ID para você ver. Vai te abrir um caminho, porque lá nós aprendemos a palavra de Deus.
A palavra de Deus que vai penetrar, que vai deixar você, o seu discernimento lá em cima. Conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer que a palavra de Deus é a espada afiada mais afiada que espada de dois gumes, que ela separa juntas e medulas e discerne as intenções do nosso coração. É a palavra de Deus que faz isso. É a palavra de Deus que discerne. E o bereano, ele examina a palavra do Senhor para discernir se aquilo que ele está fazendo é correto ou não. E põe mais fé no nosso coração, conforme João capítulo 5, versículo 39, que diz, Jesus ali diz: estudem as escrituras, pois elas testificam de mim, confirmam. A escritura aponta para o Senhor Jesus. Toda a escritura no Antigo Testamento, no Novo, vai apontar para Jesus. E quando nós estamos mais alimentados do Senhor Jesus, mais nós temos fé, nós temos certeza daquilo que Ele pode fazer, realizar nas nossas vidas, o que Ele pode curar, o que Ele pode transformar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que possamos ser cada vez mais bereanos, que se alimentam da palavra, que examinam a palavra, que cortam a palavra, estudam, meditam dia e noite, para saber se aquilo é real. Porque aí fora, meus irmãos, tem muita coisa acontecendo, muito do que está sendo ensinado. Claro, tem muitas igrejas boas, muitas referências boas, até no nosso meio, nosso pastor é estudioso da palavra, nós temos várias referências no nosso meio, mas se a gente estudar, examinar as palavras, as escrituras, a gente não cai em qualquer coisa, a gente não cai em qualquer ensino falso, em heresia, qualquer erro. Por isso que a característica de um bereano é aquele que o ser bereano, o terceiro tópico, é um examinador da palavra, um estudioso da palavra. Então, seja um estudioso da palavra, meu irmão. Mesmo que você tenha um tempo pequeno, não consiga, está difícil, tá? Mas separe um dia na semana ou dois e se aprofunde na palavra, anota, não entendi o que foi dito no domingo, na quinta-feira, está difícil, anota, vai para cima buscar. Porque o Senhor vai endireitar as tuas veredas, vai discernir aquilo que está no seu coração e vai endireitar, e seus planos serão bem-sucedidos. E passa pela palavra de Deus os nossos corações. Então, quero concluir com os irmãos aqui que muitos creram após Paulo e Silas vou voltar para o texto aqui, de Atos 17. Muitos daqueles que estavam ouvindo a mensagem creram, muitos importantes, homens e mulheres que estavam ali. Aquela cidade era reunida por judeus, gregos, gentios, né? Hoje a cidade de Beré é o sul ali da Grécia, tá? Só para os irmãos se situarem. Mas ao final de toda essa receptividade, desse interesse, desse exame das palavras, das escrituras sagradas, eles creram ao final. Que possamos cada vez mais crer naquilo que nós estamos vivendo, acreditar naquilo que o Senhor faz na nossa vida. Ele só está iniciando uma obra aqui dentro. Ele só está iniciando uma obra em nós, em cada um de nós, porque a igreja é um corpo. E nós temos que estar unidos nesse corpo. E ser bereano é isso, é ter essas características. Esse primeiro aspecto de ser receptivo, o segundo aspecto de ser interessado e o terceiro de ser um examinador da palavra, ser um examinador das escrituras. Que possamos carregar isso em nós, ter inserido um povo bereano, um povo fiel às escrituras, um povo que entende, um povo que crê. Não, é assim que faz, é assim que Jesus disse isso, mas o outro está me ensinando assim, não é? Eu fico com a palavra, fico com aquilo que Jesus ensinou, o que realmente está escrito na palavra. Eu fico com a palavra de Deus. Eu não fico com o ensinamento falso, com aquilo que raso, que é passado, mas eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o exame nas palavras do Senhor e aquilo cresce em mim, a fé aumenta e eu estou pronto para as atividades, para aquilo que vem na nossa frente. É a palavra que nos põe de pé, a palavra que muitas vezes nos ampara quando nós estamos ali. Nós oramos, claro, é importantíssimo orar, não deixe de orar.
é oração, palavra oração, tá tudo junto. Mas eu quero destacar, né, esse ponto-chave com os irmãos, porque Deus fala muito forte. Vamos examinar as Escrituras, vamos estudar mais as Escrituras, vamos examinar para ver se aquilo que é dito aqui, em qualquer outro lugar que a gente recebe a palavra, se é realmente verdadeiro. Se é realmente isso que a palavra diz, se é isso que o Espírito Santo, que foi colocado com os homens que escreveram, se é isso mesmo. Que possamos ser cada vez mais bereanos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa hora. Glória a Deus.